Dor no pescoço, no peito, nas costas, dificuldade para respirar, insônia. Esses são alguns dos sinais que uma coluna desalinhada apresenta. O estudante Matheus Lobo há anos vem sofrendo de escoliose, um desvio na coluna vertebral de 44 graus. Nesse estágio da doença, já é considerado a cirurgia. Já estava quase para fazer cirurgia, entendeu? O médico disse que o meu caso era cirúrgico e não tinha mais o que fazer. E aí, graças a Deus, nós encontramos eu encontrei, né, essa alternativa. Procedimento avançado para um rapaz de apenas 17 anos. A escoliose do Matheus tem um motivo claro. A perna direita dele é um pouco menor que a esquerda. Por isso, ele acabou compensando durante o crescimento o peso do corpo para um lado só. Por isso, o quiropraxista Juliano Fabiano resolveu apostar na profissão e tentar amenizar as dores e corrigir o desvio de coluna por meio de tratamento. Aqui é a minha coluna, eu preciso ver o quê? Para onde é que a coluna fez o acunhamento dela, né? O que acontece? Ela criou um desvio e criou um formato inadequado no disco. Então, ela gerou uma pressão no sentido. Preciso ver qual é o lado que está, para que lado essa vértebra rodou, como é que foi a cunha que ela formou, e em cima disso eu preciso fazer o fechamento dessa cunha e o posicionamento dessa articulação. E é em cima disso que a gente vai tratar. A gente vai ver o lado que a cunha abriu, vai lá e vai fazer um ajuste para fazer esse fechamento aqui. Uma vez que a gente fechou, né, você já tem uma melhor utilização da tua coluna. Os movimentos são rápidos e precisos, geralmente acompanhados de um estalido. Através de manipulações, a quiropraxia proporciona ao organismo a capacidade de se autocurar por meio de técnicas de terapia manual, exercícios e orientação postural. A grande maioria dos procedimentos que o quiropraxista faz é manual, né? São movimentos de baixa amplitude, ou seja, movimentos curtinhos com grande aplicação de velocidade e pouquíssima força. Né? Porque o que machuca, né, muitas vezes quando você fala, mas o fulano estalou minhas costas e dói, é o quê? É a grande amplitude, um movimento muito profundo, somado com a força excessiva. Além de exercícios manuais, a quiropraxia utiliza também ferramentas que auxiliam no encaixe preciso, como, por exemplo, os blocos de SOT, que trabalham o ajuste passivo. Caso o paciente está com uma rotação, vai utilizar, é feita toda uma avaliação específica, né, para essa técnica, e aí você vai lá e faz a correçãozinha. E aí você deixa ele aqui, né, isso pode variar de 2 a 45 minutos nessa posição e o próprio organismo vai gerando acomodação articular. E os ativadores que fazem pressão mais específica, indicada para bebês e idosos. Então eu tenho ali a minha articulação, né, mal posicionada. Eu parei ali sobre ele, você precisa de um apoio, senão não vai ter força. Você está ali com a articulação mal posicionada, você chega lá com ele e faz a correção da articulação. O tratamento é indicado para todas as idades. O ideal é fazer desde cedo para prevenir algumas doenças. Poucos sabem, mas quando o bebê nasce de um parto cesáreo, por exemplo, já sofre alterações na medula óssea. Uma vez que ela apresente qualquer tipo de alteração, normalmente o bebê recém-nascido, devido às contrações para o parto ou até mesmo da cesárea, ele acaba machucando a primeira vértebrazinha cervical dele. Ela acaba posicionando de uma maneira não muito legal. Isso pode gerar um pouquinho de compressão a nível medular, né, e gerar alguns probleminhas muito comuns na criança, como por exemplo, cólica. Às vezes a criança é muito irritada, não tem cólica, mas tem dor de cabeça e a criança não sabe te dizer que ela tem dor de cabeça. E a resposta da criança muitas vezes é com choro excessivo. Né? Algumas vezes otite repetitiva pode também ser relacionado com a coluna, porque a coluna, né, manda esses impulsos e ela precisa, esses impulsos muitas vezes ativar o funcionamento do intestino corretamente, muitas vezes fazer com que o sistema imune tenha que trabalhar de uma maneira melhor, né? E se a informação não chega, às vezes o sistema imune não funciona direito e aí a criança começa a ter otite por repetição. E muitas vezes um ajustezinho, né, uma vez só você vai lá e ajusta essa criança, ela já começa a funcionar melhor esse sistema imune dela. O corpo começa a comunicar melhor cérebro e resto do corpo. E isso faz com que você tenha um aumento da qualidade de vida da criança, né? E já começa a prevenir uma série de outros problemas que a coluna pode apresentar, que surgem por conta de um pequeno desalinhamento, né, da primeira vértebra cervical, um pequeno posicionamento inadequado dela. E depois dos 20 anos de idade, o tratamento é outro.
já se torna um pouco mais difícil, porque você já terminou a maturação óssea, os ligamentos já têm comprimento normal deles, você já tem a tensão muscular adequada, e aí nós precisamos trabalhar de uma maneira mais atenta para conseguir reverter um pouquinho a situação. Mas dificilmente você vai conseguir voltar para estágio zero. Normalmente você ainda vai ficar com um certo déficit nessa história. Muitas pessoas têm o hábito de estalar os dedos, o pescoço, as costas. Para essas pessoas, o quiropraxista tem uma recomendação a fazer. Para que você possa ter toda a tua amplitude de movimento, gira a cabeça para um lado, girar para o outro, flexionar, estender, né, dar aquela esticada, né, tudo isso, cada vértebra ela tem um sentido certo que ela pode se locomover, né, e ela tem uma limitação pela própria vértebra, ela tem um formato que limita esse movimento. Então, muitas vezes o curioso vai lá, ou muitas vezes o amigo lá, na ânsia de te ajudar, vai lá e instala tudo. Mas muitas vezes você não segue a linha correta que a tua coluna precisa. Uma vez que você não seguiu a linha de correção correta, né, você pode estar lá impactando uma articulação, ou seja, fazendo uma articulação raspar contra a outra, você pode estar danificando um disco, né, você pode estar maltratando a tua coluna. E muitas vezes você vai ter aquela sensação de bem-estar, né, porque o corpo libera algumas substâncias no momento que acontece aquele estalo que dão essa sensação de bem-estar. Né, mas em contrapartida, por outro lado, você pode estar danificando tudo e se sentindo bem ao mesmo tempo. O tempo de tratamento pode variar de acordo com a situação do paciente. Indivíduos que estão com um quadro álgico baixo, o tratamento pode durar de 1 a 5 sessões. O paciente num quadro mais avançado pode chegar a 10 sessões, né? Mas o tempo de cada consulta varia em torno de 10 a 15 minutos, né? Uma vez que você já conhece o paciente. A primeira consulta normalmente leva um pouco mais de tempo porque a gente precisa conhecer, precisa fazer uma boa avaliação, a gente precisa colher um bom histórico do paciente para saber o que tratar, como tratar e a melhor maneira de tratar esse paciente, de forma a restabelecer o quadro de saúde dele. O custo das sessões em Manaus não é tão elevado, mas o resultado gradativo compensa. As minhas principais queixas eram as dores que eu sentia frequentemente, entendeu? O desconforto, tanto em pé como sentado. E logo de começo, o que melhorou, né, depois da quiropraxia foi justamente as dores amenizaram e o desconforto também. E lembre-se, a profissão de quiropraxia ainda não é regulamentada, portanto, deve-se ter cuidado redobrado ao procurar um profissional, pois qualquer descuido pode custar caro para o paciente. Você tem a artéria vertebral que vai passar pela coluna cervical, certo? A artéria vertebral ela joga sangue para o cérebro para nutrir isso. Se você gerar uma estenose, ou seja, se você faz uma manobra errada e gera uma compressão dessa artéria, por alguns segundos você deixa de jogar sangue para o cérebro. Isso vai causar o quê? Uma pequena falência de uma parte do tecido cerebral, né? Vai gerar uma pequena isquemia ali e, por consequência, você vai ter um AVC, né? Um AVC isquêmico por conta disso, por causa de um procedimento feito de maneira inadequada. Se esse procedimento é feito de maneira inadequada, você gera uma contratura muito grande dessa musculatura, pode gerar dor irradiada para o braço, dor de cabeça, né? Dor na própria região e limitação de movimento. Então, para que nada disso aconteça, a dica é buscar profissionais cadastrados no site nacional www.quiropraxia.org.br.